Agora 3h41, de volta com o Estúdio CBN desta terça, agora para falar novamente da declaração do imposto de renda, viu, Guarizo? Porque tem mais uma novidade nesse ano. Agora a Receita Federal está fechando o cerco sobre criptoativos, que também devem ser declarados no imposto de renda. E sobre isso a gente vai conversar agora com o Richard Domingos, ele que é diretor executivo da Confirp Contabilidade e esclarece as dúvidas com a gente. Oi, Richard, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde. Bom, Richard, criptoativos é ainda algo novo, né, para muita gente. Tem aí como principal ativo o Bitcoin, né, que acho que é o mais conhecido, mas queria que você explicasse primeiro para a gente o que são esses criptoativos e por que eles têm que ser declarados agora também no imposto de renda. Ele é novo para nós, pobres mortais, mas muita gente já vem utilizando os criptoativos há anos. Então, na verdade, que a Receita Federal esse ano notificou mais de 25 mil contribuintes que deixaram de prestar as informações para a Receita Federal o ano passado na declaração de imposto de renda, né? Ou seja, 25 mil contribuintes tiveram que regularizar sua situação para a Receita Federal porque eles se encontravam dentro das regras de obrigatoriedade da entrega da sua declaração e essas pessoas deixaram de entregar essas informações de criptoativos em suas declarações de bens e direitos e também não informaram as questões dos ganhos de capitais que são tributáveis esse tipo de ativo. Ô Richard, a gente ouve falar muito também, assim como a Tayla, eu não entendo, né, direito o que é o criptoativo, mas a gente vê muito acontecer golpe. Isso pode fazer também com que a pessoa não declare porque ela já comprou essas moedas virtuais, aí acabou tomando um golpe também, já que o crime organizado ele sempre está de olho nos criptoativos, né? O criptoativo é bem complicado de você utilizá-lo, né? Então tem que tomar um cuidado especial, principalmente para aquelas pessoas físicas que possuem a sua autocustódia, né? Ou elas mesmas guardam seus ativos virtuais, né? Por isso que muita gente recorre às exchanges, que são uma espécie de casas de corretagem que guardam esses ativos para elas, para que eles consigam negociar isso nesses ambientes mais seguros, né? E de fato, se o contribuinte, o ouvinte não estiver escutando, estiver investindo em criptoativo, não tomar cuidado com as informações que os tem, fatalmente ele pode cair não só em golpe, mas também se ele perder as informações do criptoativo, ele acaba perdendo esse dinheiro, como se fosse um dinheiro em papel, né? Então vale a pena aí tomar um cuidado especial com esse tipo de investimento, principalmente quanto a golpes e também quanto à sua guarda. Agora, Richard, quando a pessoa faz um investimento aí de forma legal, procurando esses locais confiáveis, né, como você disse, aí, estabelecimentos confiáveis para isso, então existe também a incidência aí da cobrança do imposto sobre esses investimentos com criptoativos, né? Exatamente, Tayla. O problema hoje, esse tipo de investimento, ele não é considerado como aplicação financeira pela Receita Federal, né? Então, ele tem uma forma específica de ser apurado o imposto de renda devido pelas pessoas físicas de quem compra e vende esse tipo de criptoativo. Cabe ao contribuinte, cada pessoa física que detém esse tipo de ativo, fazer a sua apuração de forma mensal. Aquela pessoa física que opera com criptoativos e vende até a quantia de R$35 mil por mês, se ele oferir algum ganho de capital até R$35 mil por mês, quer dizer, na operação, ele está na faixa de isenção do imposto de renda sobre ganho de capital. A partir de R$35 mil por mês de operação, ou seja, de compra, venda, esse rendimento é tributável. Então, a tabela que ele inicia a cobrança vai de 15% até 22,5%, dependendo do montante, né? Então, o contribuinte tem que fazer o seu autocontrole, informar isso através de um programa chamado Ganho de Capital, que ele baixa do site da Receita Federal, e por ali ele apura o valor do imposto devido, emite a sua guia e paga no mês seguinte a alienação daqueles ativos aos quais ele o possuía. Importante, depois disso, na declaração de imposto de renda, ele tem que vir informar essa ficha de ganho de capital, né, informando quais foram os valores dos impostos devidos, e também informará na ficha de bens e direitos o saldo de estoque desse criptoativo em 31 de dezembro de 2023. Né? E esse é um dos pontos que a Receita Federal vem fazendo cruzamento através de uma declaração chamada
declaração de criptoativos, as quais as exchanges, as corretoras, informam a Receita Federal, e os próprios contribuintes, pessoas físicas que operam com exchange no exterior, faz a sua declaração. Então, é por aí que a Receita Federal tem feito muito cruzamento de informação e notificando centenas de milhares de contribuintes a vir prestar conta para a Receita Federal. E até para a gente entender, Richard, no caso, por exemplo, quando você tem esse tipo de negociação com o criptoativo, ele já não tem uma taxa cobrada diretamente pelo governo, né? Não segura o imposto como nas compras do dinheiro comum. É por isso que dá esse problema? Diferentemente do que acontece com o mercado de ações, onde as corretoras de valores retêm um imposto pequeno de 0,005% ou 1%, dependendo do tipo de mercado que essa pessoa opera, que é chamado imposto de renda dedo duro, né? Porque ali a Receita Federal sabe que a pessoa operou em bolsa de valores, o criptoativos não tem esse tipo de informação, né? A Receita Federal ela recebe informações de duas fontes, né? Primeiro, do próprio contribuinte, que está obrigado a fazer uma declaração de criptoativo desde agosto de 2019, a chamada declaração de criptoativo, onde esse contribuinte que operou com mais de R$30 mil por mês, ele é obrigado a fazer uma declaração para a Receita Federal, informando o que ele comprou, qual tipo de criptoativo, quantidade, né, quanto ele comprou, por quanto ele vendeu, enfim, de uma forma que a Receita tem essa informação. E a outra forma que a Receita tem essa informação é através das exchanges situadas no Brasil, que elas são obrigadas a prestar essa mesma declaração para a Receita Federal. E é por ali que a Receita cruza as informações na base, na base do imposto de renda da pessoa física. Só para você ter uma ideia, Guarizo, no ano passado nós tivemos 237 mil pessoas que declararam que operaram com criptoativos para fins da Receita Federal. Isso equivale a mais ou menos 20 bilhões de reais em investimentos, né? E a Receita notificou 25 mil pessoas físicas que operaram com criptoativos, só que não fizeram uma declaração para a Receita Federal. Então, para você ver a dimensão desse tipo de ativo que vem tomando conta do mercado em geral. São números aí impressionantes, né, Richard? É uma movimentação grande desse mercado que, como você disse, para nós, meros mortais, ainda é novidade, mas tem muita gente investindo nisso já há tempos, né? E são diversos tipos de criptoativos, né? O Bitcoin acho que é o mais famoso, o mais popular, mas todos eles devem ser declarados, né? Isso. Exatamente, né? Inclusive a Receita Federal vem com uma novidade esse ano, né? Dentro da ficha de bens e direitos, ela abriu duas categorias de bitcoins, né, chamado uma stablecoins e a outra altcoins. Os altcoins são as criptomoedas, como bitcoins, Ethereum, né, Solana, então são diversos tipos de moedas, e os stablecoins, se traduzindo literalmente do português fica moeda estável, né, eles são equiparados em cestas de moedas ou cestas de commodities, então ele tem menos oscilação de mercado. E essa ficha de bens e direitos, agora o contribuinte que tem estoque em 31 de dezembro desse tipo de criptoativo, vai ter que informar o código do criptoativo ao qual ele detinha em 31 de dezembro. Para que a Receita Federal quer isso? Ela quer isso para fazer esse cruzamento que eu acabei de falar. Inclusive o contribuinte que não faz a sua autocustódia, ou seja, ele sozinho guarda o seu criptoativo, mas ele contrata, por exemplo, uma exchange para fazer isso, ele também tem que informar o CNPJ da exchange. Isso mostra o quanto a Receita Federal e os países em geral estão se preocupando com esse tipo de ativo, porque é uma forma muito fácil de se transferir dinheiro para outras pessoas sem que você deixe rastro, né? Então, a Receita Federal aqui no Brasil e outros diversos países vem aumentando os seus controles e trocando informações, né? Informações, inclusive, entre países para apurar quem está comprando, quem está vendendo esse tipo de moeda, para saber se essa operação é lícita ou essa operação é ilícita. Perfeito. A ideia é justamente evitar a sonegação de impostos que possam incidir sobre isso, né, Richard? Taxado como qualquer outro, né? Sim. Existe o lado fiscal da coisa, né, que é tentar inibir essa sonegação fiscal, mas esse tipo de moeda também
por ela não ter um controle preciso das autoridades, elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de crime, né? Seja ele contrabando, narcotráfico, enfim, qualquer tipo de crime que você precise transitar esse tipo de moeda, né? Então, como não tem controle, é muito difícil os órgãos públicos fazerem esse controle, diferentemente como acontece numa conta bancária, que você consegue rastrear a informação financeira, os criptoativos são utilizados não só pelo bem, mas pelo mal também. Então, tem os dois lados da história aí. A Receita quer saber a parte fiscal, mas com isso ela traz e coloca uma luz em cima dessas operações para entender se as operações foram feitas de forma lícita, né, para fins até criminais. Tá certo, quero agradecer então ao Richard Domingos, ele que é diretor executivo da Confirp Contabilidade, tirando as dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, Richard? Boa tarde para você. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Tayla. Obrigado, Garizo. Um abraço a todos da CBN. Um abraço. Um abraço. Último intervalo aqui no Estúdio CBN.